Olá, aluno, tudo bem? Aqui é o professor Jonatas. Vamos para a parte 2, aula destinada ao terceiro ano do ensino médio. O espaço geográfico bipolarizado. Bem, pessoal, o que nós temos que falar desse espaço? Estamos falando neste momento sobre capitalismo e socialismo, né? Essa dualidade de um sistema econômico. Podemos dizer que o socialismo era esse modelo estabelecia novas relações entre a sociedade e o espaço. Propunha uma gestão coletiva das relações homem e natureza, né? Coloquei essa imagem para vocês entenderem mais ou menos o que é o socialismo, o capitalismo. Vamos começar pelo socialismo aí. Socialismo. Essa fábrica pertence a toda a sociedade. Trabalhamos para nós mesmos, né? De acordo com Marx e Engels, que foi mais ou menos a proposição que eles nos deram, né? Na verdade é isso, né? A propriedade coletiva era o povo trabalhador passa a ser dono de tudo, né? Uma socialização de todos os bens. O proletariado trabalha para a sociedade e não para a burguesia. O objetivo da economia é o bem-estar da coletividade. A economia planificada, né, pela sociedade, ou seja, de um modo mais igualitário, de um modo mais fraterno. Já o capitalismo, né? Se vocês olharem a imagem colocada para vocês, eles trabalhamos para ele, que é dono da fábrica, ou seja, eles estão trabalhando para o dono de uma fábrica, para um burguês neste caso. Para você ter uma ideia, capitalismo, a noção de propriedade não é coletiva, mas sim privada, ou seja, tem um dono. Terras, minas, fábricas, bancos e empresas em geral pertencem à burguesia, certo? O proletariado trabalha para a burguesia. O objetivo da economia são os lucros da burguesia. O capitalismo vive do lucro, né? E a economia é baseada no mercado, certo? Vamos falar aí que essa dualidade desses dois sistemas econômicos, depois da Segunda Guerra Mundial, né, na Guerra Fria, sendo mais específico para você se localizar historicamente, o que nós podemos dizer sobre que ela bipolarizou tudo. Essa bipolarização surgiu, por exemplo, as potências militares como a OTAN, que é o Tratado do Atlântico Norte, e o Pacto de Varsóvia, né? A OTAN, os países ligados eram Bélgica, França, Noruega, Canadá, Islândia, os Países Baixos, por exemplo, a Holanda, a Dinamarca, Portugal, Itália, Estados Unidos, Luxemburgo e Reino Unido. Geralmente não, são países capitalistas. O Pacto de Varsóvia estava ligado à União Soviética, ou seja, ali está acoplado mais ou menos 15 países, a Polônia, a República Democrática da Alemanha, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária e a Albânia. Também bipolarizou. Por exemplo, tivemos a Guerra da Coreia de 1950 a 1953, uma guerra extremamente sangrenta, mais ou menos 1.200.000 mortes. Ali a Coreia do Sul, influenciada pelo capitalismo, pelos Estados Unidos, e a Coreia do Norte influenciada pela China, certo? Uma guerra sangrenta. A Revolução Cubana, em 1959, liderada por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, também para manter o socialismo na ilha de Cuba. Também tivemos a crise dos mísseis, que aconteceu também em Cuba.
Essa crise fez com que os Estados Unidos detectassem armas nucleares em Cuba. Nós também tivemos a descolonização afro-asiática. A Guerra do Vietnã também foi uma guerra sangrenta. Quase 4 milhões de vietnamitas mortos e mais ou menos 58 a 60 mil soldados americanos mortos. É daí que sai aquela figura do Rambo. Fizeram um filme e tal. Um dos primeiros filmes do Rambo estava lá na Guerra do Vietnã. Um outro símbolo também dessa bipolarização também é o Muro de Berlim, construído em 1961 e destruído com o fim da Guerra Fria em 1989. Tudo isso, pessoal, toda essa bipolarização por causa de capitalismo de um lado, socialismo de outro, fez com que o mundo se dividisse. Esses sistemas econômicos, um pregava a coletividade, a igualdade, e o outro pregava a individualidade e o uso dos recursos naturais. E tudo isso, né, de maneira muito crítica ainda, é buscado pelas ciências humanas, todo mundo estudando, sempre buscando ali um equilíbrio entre capitalismo e socialismo. Em 1990, cai o Muro de Berlim e acaba o socialismo de vez, né? Mais ou menos ali em 1991, 1989, quando caiu o muro, né? As repúblicas socialistas soviéticas se dissolvem e passam. Então, seguindo a nossa aula, nós temos aí o mundo dividido na época da Guerra Fria. Essa é uma forma de regionalização. Quem começou com essa regionalização foi a imprensa francesa. Quis dizer sobre como o mundo estava regionalizado. Nós estamos mostrando aí países de primeiro mundo, países de segundo mundo, países de terceiro mundo. Como eu já coloquei para vocês em aula, essa forma de regionalização não existe mais. Era uma forma de regionalização da Guerra Fria. Atualmente, os países são desenvolvidos e em desenvolvimento. Essa é a forma de regionalização do nosso mundo atual. Então nós vamos regionalizar para a Guerra Fria. Países de primeiro mundo são os países capitalistas. Os países de segundo mundo eram países socialistas de economia planificada, mas que já eram desenvolvidos. E os países de terceiro mundo são aqueles ligados ao que não haveria técnicas de desenvolvimento, certo? Nós temos primeiro, segundo, terceiro mundo, mapa disponível somente para a Guerra Fria. Vamos lá. Já expliquei aqui para vocês tipos de regionalização da Guerra Fria. Uma outra informação que quero trazer aqui para vocês também é uma alternativa à bipolarização, né? Foi a Conferência de Bandung, promovida pelos países africanos e também por países da Ásia, totalizando 29 países, 15 da Ásia, 8 do Oriente Médio e 6 da África. Eles queriam se manter neutro a essa bipolarização da Guerra Fria. Quiseram ficar de fora. No livro de vocês, aí na página 29, diz assim: em 1955, diversos recém-fundados países da África e da Ásia se reuniram em Bandung, na Indonésia, para traçar uma estratégia que pudesse se contrapor à crescente influência das duas superpotências. Queriam ficar neutros, mas opostos ao mesmo tempo às duas ideologias. Surgiu assim o movimento dos não alinhados, marca bem essa palavra e grifa aí no seu livro, que agregava os países do terceiro mundo, que se propunha a manter a neutralidade, sem se envolver na lógica da Guerra Fria. É isso aí que eu tinha para passar para vocês. E para terminar a nossa aula, eu quero falar sobre um mundo de desigualdades, né? Há séculos, essa
desigualdade social, pessoal, vem predominando para o mundo e ela vem crescendo em ápices. 1820, nós tínhamos 3 países pobres, como vocês podem ver aí na tela, para um país rico. 1913, esse número mudou. 11 pobres para um rico. 1950, 35 para um rico. 1973, 44 para um rico. E 1992, 72 para um rico. Atualmente, em 2019, todos esses índices já são medidos de outras formas. Por exemplo, nós temos o IDH, medido pela ONU, Nações Unidas, ou seja, o índice mais próximo de zero, é a perfeição para se viver. Ali, nos 5 primeiros países, mais ou menos, nós temos a Noruega, a Suíça, a Irlanda, a Alemanha e a Inglaterra, se não me falha a memória. Nesse sentido, pessoal, são os países que mais estão próximos de países mais equilibrados. Um outro coeficiente medido para diminuir as desigualdades do mundo, que também sobrepõe esses países que estão ali entre os primeiros do mundo, que tentam equilibrar as suas desigualdades, é o coeficiente de Gini. Apresentado mais ou menos em 1912, esse coeficiente queria medir a distribuição da renda. Lógico que eu poderia nesta aula destrinchar um pouco mais o IDH, que ele mede educação, saúde e também mede um pouquinho sobre renda. Todos esses índices se correlacionam, faz com que possam tentar os países buscarem formas. No índice de desenvolvimento humano, IDH, podemos dizer que a expectativa de vida está ligada à saúde. Eles querem saber o quanto naquele país uma pessoa consegue viver. Eles querem saber no índice da educação o quanto de tempo a pessoa passa no seu período escolar. E também ele mede a renda. Por exemplo, ele pega o PIB daquele país e divide pela população para entender o PIB per capita. Quando nós olhamos para essa situação, meus caros, nós estamos buscando melhores índices. Nenhum país atinge a perfeição. Entretanto, Noruega, Irlanda, Suíça são países que nós devemos olhar para a administração com todo o respeito e respaldo. Certo, pessoal? É o que eu tinha para falar para vocês nesta aula. Sei que está um pouquinho extenso, mas é necessário. Leiam o livro de vocês, página 27, 28 e 29, está carregada de conteúdos, mas nós vamos se falando. Dúvidas? Postem aí no comentário, chama no WhatsApp que nós estamos aí. Um grande abraço a todos, um grande beijo. Tchau!